Olá, hoje nós vamos falar sobre a necessidade de doação de sangue em tempos de pandemia do coronavírus aqui em Mato Grosso. Lembrando que nós viemos para o site apenas para gravar a entrevista com todos os cuidados possíveis. Chegamos até aqui de máscara, respeitamos a distância entre as pessoas, a empresa continua em home office e nós estivemos aqui apenas para a equipe do RDTV, que é uma equipe bastante enxuta, então com todos os cuidados possíveis para trazer informação para você aqui do nosso estado. A nossa entrevistada de hoje é a diretora do MT Hemocentro, Jean Carla Zanella. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui, por retornar aqui, né, que nós já recebemos há um tempo atrás. E como é que está a situação hoje no estado do estoque de sangue? O estoque de sangue. A situação hoje no estado, ela é uma situação que a gente fala que é crítica. Não chega a ser desesperador, claro, mas é crítica. E qual que é o nosso maior problema no estado? O nosso estado é muito grande, a logística é muito difícil, inclusive de transporte, enfim. Então as nossas unidades do interior têm algumas dificuldades também para transporte, para coleta. Então tudo isso impacta de alguma forma no MT Hemocentro. E nós, como Hemocentro coordenador, nós temos que dar esse suporte hemoterápico a todas as unidades hemoterápicas que tem no interior do estado. Ou seja, todos os hospitais que necessitem, as pessoas que necessitem de transfusões sanguíneas, elas têm que ter acesso aos hemocomponentes. A situação, a gente fala muito sobre a pandemia do coronavírus e isso dificulta para que as pessoas vão até o Hemocentro fazer a sua doação de sangue. De que forma que nós estamos trabalhando isso? Na forma de agendamentos. E graças a Deus está tendo um bom resultado mesmo, as pessoas estão agendando o seu horário e estão realmente indo ao Hemocentro para fazer a doação. E aí nós falamos, né? Se for para sair de casa, que saia para fazer uma boa ação, que venha fazer sua doação de sangue. Porque os nossos pacientes, eles continuam precisando, né, dos hemocomponentes. Quem precisa tomar plaqueta semanalmente vai continuar precisando. Quem precisa transfundir concentrado de hemácia, que tem algum tipo de anemia falciforme, alguma doença hematológica, vai continuar. As pessoas que têm problemas oncológicos, né? As pessoas que estão nos hospitais tratando de algum tipo de câncer, elas necessitam regularmente de transfusões sanguíneas. As pessoas que têm problemas cardiológicos também, enfim, são inúmeros pacientes que, independente desse momento do coronavírus, eles necessitam desses hemocomponentes. E é para essas pessoas que nós fazemos essa convocação aos doadores de sangue que venham, que façam o seu agendamento no Hemocentro e venham. E o porquê desse agendamento, né? Porque nós temos que seguir todas as normativas do Ministério da Saúde, aquilo que nos é repassado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela nossa SES, Secretaria de Estado de Saúde. Eles falam que o quê? Nós não podemos ter aglomeração de pessoas. Então nós temos que ter, no máximo, em nossos corredores, a cada hora, 10 pessoas, no máximo 10 pessoas. Para quem já conhece o Hemocentro, consegue perceber que tem um espaço razoável para que no máximo tenha 10 pessoas. Aquela distância a entre distância as pessoas, né? entre as pessoas que é necessária, é fundamental. O uso de máscaras também é obrigatório agora no estado, né? Mas lá nós temos disponível, né, todo o EPI, no caso de máscara, de álcool gel, para as pessoas que forem fazer a doação puderem fazer a sua higienização também no momento que lá estão. Então nós estamos tomando todos os cuidados. Uma outra forma, pela problemática, inclusive, que pessoas não têm um transporte próprio, necessitam do transporte público. Então nós estamos disponibilizando uma van
para que essa van vá buscar essa pessoa em sua residência, traga até o Hemocentro e depois leve essa pessoa novamente para sua casa. Também nessa van, respeitando o espaço, respeitando o quantitativo de pessoas dentro da van. É uma van grande, os bancos são bem afastados, então assim, a gente procura cuidar muito bem do nosso doador. Sim. Nós precisamos do doador sempre e nós temos que cuidar muito bem do nosso doador para que nossos pacientes sejam cuidados lá na ponta, que são nos hospitais. É porque a questão de transporte público em Cuiabá está bastante reduzida, bastante complicada. Para vir até aqui, por exemplo, eu passei pelo centro ali, você vê que tem pessoas nos pontos de ônibus aguardando, sim, né? Mas você vê um número bem menor, né, de ônibus em circulação. A pessoa que vai fazer o agendamento, então ela deve informar se ela tem condições de se deslocar ou não. É nesse momento que é agendado também essa busca, digamos, pela van? É nesse momento que já é agendado a busca pela van. Então, a pessoa que tiver possibilidade de vir com o seu carro, né, enfim, com sua moto, ela pode vir, né, no seu horário agendado, e aqueles que não tenham essa disponibilidade, que peguem e informem no momento que vão fazer seu agendamento que há essa necessidade de buscar essa pessoa em casa, porque aí a gente tem que pegar o endereço e fazer uma logística também para ir buscar essa pessoa em sua residência. Quanto a, né, você falou dos municípios no estado, a gente tem visto já que tem alguns municípios aqui que estão com um número maior de casos, ou de suspeitos, ou até de casos confirmados, que outros aqui em Mato Grosso, né? No caso de Rondonópolis, Tangará da Serra, enfim, tem alguns que estão assim em atenção, com uma atenção especial por parte do governo, da secretaria. Vocês estão acompanhando também isso? Há essa necessidade de algum reforço para esses municípios ou não? Nós estamos acompanhando, sim, nós acompanhamos os boletins diariamente e também acompanhamos o estoque de hemocomponentes que temos em todas as unidades nossas que são ligadas ao MT Hemocentro, né? Nós temos 14 unidades de coleta e transfusão no interior do estado que fazem o mesmo trabalho que nós. Eles coletam e fazem as provas para transfundir os pacientes. E também nós temos as agências transfusionais, que são aqueles locais onde eles não fazem a coleta, eles pegam o sangue da unidade de coleta mais próxima a eles, ou pegam o sangue diretamente, quando eu falo sangue, são os hemocomponentes, né, gente? Pegam o hemocomponente lá no MT Hemocentro para terem lá em seus estoques para atender o seu município ou às vezes a região de um determinado local. Então, nós ficamos acompanhando esse estoque também para ver o quantitativo, se eles têm o suficiente. Nós temos, obviamente, acompanhado isso não só agora, sempre um trabalho rotineiro e normal que fazemos para verificar se há uma necessidade de intensificar. Eu preciso coletar mais sangue O positivo. Então, todo esse monitoramento, todo esse cuidado também se tem para que a gente colete, importante, todos os tipos de sangue. Nós, como Hemocentro coordenador, temos que ter todos os tipos, mas é importante também fazer uma coleta específica, às vezes, para algum determinado local, onde está havendo uma necessidade maior. Por exemplo, no norte do estado, o que nós estamos percebendo? Que está tendo casos de dengue. Se acompanharmos os boletins epidemiológicos, veremos que há um grande número de pessoas com dengue no norte do estado. E isso pode se refletir não só no norte do estado, mas em outras localidades também. Então, o que nós temos que cuidar? Fazer uma coleta, auxiliar, por exemplo, o município de Sinop, que tem uma unidade de coleta e transfusão lá, e uma unidade excelente, por sinal, auxiliar eles na plaqueta. Por que plaqueta? A plaqueta, diferente dos outros hemocomponentes, ela tem uma durabilidade, uma validade somente de 5 dias do momento da coleta. Então, Sinop, às vezes, com o número de pessoas que coletam lá, que vão fazer a doação na UCT de lá, às vezes não consegue suprir a demanda necessária da regional deles. Então, o que eles fazem? Eles solicitam ao MT Hemocentro, e assim como todas as outras unidades no interior. Eu estou usando especificamente como exemplo o município de Sinop.
Então nós estamos ali para dar o suporte. Então nós fazemos a nossa programação também de coleta de plaquetas, por causa dessa durabilidade que é muito pouca. É importante frisar que às vezes nós temos os outros hemocomponentes. Tá tranquilo, tem uma quantidade suficiente, mas nós precisamos da plaqueta sempre. Então, por isso que nós temos que ter uma regularidade de doações. Diariamente, nós temos que ter, no mínimo, um quantitativo X de pessoas doando, para que a gente consiga manter esse estoque estratégico para todo o estado do Mato Grosso. Lembrando, gente, que o MT Hemocentro é quem atende os hospitais públicos em Mato Grosso, né? E novos doadores podem também buscar, agendar. Quem, por exemplo, já é até um doador regular, mas de repente se dispõe a doar plaquetas, porque são formas diferentes, né? Até queria que você explicasse um pouquinho como é que é feita a doação da plaqueta e qual é a diferença, né, da doação do sangue total. Então, os doadores, aqueles doadores que já são doadores regulares, eles podem solicitar, né, no momento que vão fazer a triagem clínica, eles falam que eles têm interesse de fazer a doação de plaqueta. Ele vai ser encaminhado, obviamente, para o setor de captação, que é o setor onde faz esse agendamento, porque como é uma coleta diferenciada, é ligado a um equipamento onde o sangue sai, é filtrado e retirado somente as plaquetas e o sangue retorna para o organismo, né? Quando eu falo sangue no geral. Então fica somente a plaqueta lá. Nós podemos coletar desta forma. Hemácias, né? Que é a parte vermelha do sangue, que pode ser coletada por aférese. O plasma pode ser coletado pela aférese também, que é a metodologia chama-se aférese. E também as plaquetas. A plaqueta, a pessoa tem que é agendado, normalmente é um doador que nós convocamos, porque existem alguns critérios diferentes da doação de sangue total. Então tem que ter um peso ideal, né? Tem que ter mais de 70 quilos, tem que ter um acesso venoso muito bom. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai ficar 1h30 aproximadamente ligado nesse equipamento. Então, se a veia for muito frágil, ela pode não suportar esse tempo todo. Suporta uma doação normal, que demora, sangue total, né? Que demora ali de 5 a 8, no máximo 10 minutos, né? Então, a pessoa suporta essa, mas às vezes a veia não tem condições de suportar uma doação por aférese. Então, são critérios que vão ser avaliados no momento em que a pessoa falar, não, eu tenho interesse em fazer a doação por aférese. Então, cada caso é avaliado individualmente pelo triagista, pela equipe que está lá. Então, assim, é uma doação fundamental, é importante que nós façamos isso, é um procedimento rotineiro que fazemos lá no MT Hemocentro. As pessoas que nunca fizeram a doação de sangue, a princípio vão fazer 2 a 3 doações de sangue total, até para saber como que essa pessoa se sente após essa doação. Então tem todo esse cuidado também, esse zelo para com o doador de sangue, para que a gente tenha a certeza de que essa pessoa vai poder fazer futuramente ser um doador de plaquetas, então, ou de hemácia dupla. Então, quem tiver interesse, nos procura, agende, tire suas dúvidas. Nós temos o setor de captação lá, que está apto a tirar algumas dúvidas de vocês. Nós temos os médicos que nos acompanham lá. Então, uma equipe multidisciplinar que pode estar elucidando aquilo que eu não sei. As pessoas estão lá, nós estamos lá para responder e explicar. Ah, tá ótimo, Giancarla. Então, a gente vai passar aqui o telefone para você que quiser agendar, mas para a gente encerrar, que mensagem você gostaria de deixar nesse tempo, né? Que está todo mundo aí numa indefinição. Tem gente que está com muito medo, tem gente que tá com doente em casa né, e tem quem não está se preocupando, assim. Você que é da área de saúde, que está ali, que já conheceu, já viu muita coisa e está vendo como é que vocês também estão tendo que se reinventar nessa área, né? Porque vocês estão tendo que saber lidar com algo que ainda não se conhece bem, mas se sabe do risco e tudo mais. O que você diria? Você, não só como profissional, mas como pessoa. Bom, eu como pessoa, vou falar uma particularidade minha.
Meus pais têm mais de 30 dias que estão fechados dentro de casa, só. Estão somente eles em casa, eles têm 70 anos, né? Então, estão em isolamento. A gente leva muito a sério, minha família tem outras pessoas da área da saúde que trabalham, nós levamos muito a sério mesmo, porque nós desconhecemos esse vírus, a gente desconhece como ele funciona. Então, é importante, sim, as medidas que estão sendo tomadas no nosso estado, em nosso município Cuiabá e em outros municípios do estado, são fundamentais, sim. São fundamentais. O isolamento social não é uma hora, gente. Todos nós vamos acabar esbarrando no coronavírus, certo? Mas o que nós temos que cuidar? Nós temos que cuidar para que não tenha muita gente ao mesmo tempo doente. Então, quando se fala, usa-se muito a falar em achatamento, né, da curva, é justamente isso. Nós temos a condição de atendermos a todas as pessoas que necessitarem. Então, assim, eu falo para as pessoas, respeitem sim o distanciamento, fiquem em suas casas, quem pode ficar, fiquem em casa. Nós da equipe da saúde, muitas vezes nós também temos nossos receios, né? Nós temos nossas famílias, enfim. A gente às vezes tem vontade de ficar em casa, porque quem não tem receio de algo desconhecido, né? E tão letal como a gente está vendo em todo mundo. Então, nós temos o receio, mas nós temos a obrigação e nós temos o comprometimento de trabalharmos, estarmos ali realizando nosso labor diário, né? Então, a você que pode ficar em casa, fique em casa. E só saia de casa se for para fazer uma boa ação. Por exemplo, doar sangue. Tá joia, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Um bom trabalho para vocês lá, né? Que a gente possa depois retornar falando só de vitórias, de coisas boas, né? E vamos com certeza falar de coisas boas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Obrigada. Eu vou passar aqui para você então agora os telefones do MT Hemocentro para você fazer o seu agendamento para doar sangue. Lá em casa temos 2 doadores regulares, né? Então é muito importante, gente. É fundamental que cada um faça a sua parte. Então, se você quiser aí, como a Jean Carla falou, se você não tiver como se deslocar, tem a van que busca, que leva de volta. Então anote aí, 65, né, claro, 36230044, 36230044 e 984330624, 984330624. Passa essa entrevista para as suas redes, para os seus grupos. Vamos criar também uma rede do bem, né? Que as pessoas possam, quem nunca doou, liga, tira as dúvidas, marca, vai lá, faça esse gesto. Essa entrevista ela está no YouTube, nos sites RDTV e RD News, a gente vai chamada nas redes sociais. Vamos fazer a nossa parte e ajudar para o bem também? Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.